Meus caros amigos, estou passando mais uma vez aqui para gravar um vídeo para o canal, mas antes de tudo eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, aperte o sininho de notificação, compartilhe este vídeo se você gostar com seus amigos, com as suas amigas, companheiro de trabalho, enfim, todas as pessoas. Faça isso para ver que o YouTube nota que vocês gostaram e ele possa dar mais essa força para a gente. A gente está precisando disso, viu? Então é isso que eu peço para vocês. Não custa nada, é só apertar o dedo lá e está feito o pedido. Bom, eu vou começar o vídeo falando de assalto, e dessa vez eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível, falar de 4 assaltos, tá? Ver se cabe aí, se vocês lembram. O primeiro assalto, eu vou falar do assalto ao trem pagador. Foi uma coisa estrondosa para uns historiadores que escreveram. Para um ele foi o primeiro, o maior assalto do mundo, para outro foi o sexto, né? Enfim, posso falar que aconteceu. Quando o Ronald Biggs assaltou o trem pagador, qual foi o país que ele escolheu para vir se esconder? Brasil, né? Mas lógico que foi através de um fotógrafo num jogo no Maracanã, da Copa do Mundo, que localizou Ronald Bing, e já estava com 30 anos que ele estava no Brasil. Então, neste assalto ao trem pagador, Ronald Bing, ele juntou uma quadrilha de 17 pessoas. Dessas 17 pessoas, 15 era ladrão e 2 era informante. Então veja que todos os crimes que um criminoso vai praticar, ele precisa se juntar com alguém que faz parte ou se não concorda com as propostas criminosas deles. Mas foi descoberto, depois que voltar para o seu país, voltou e foi preso, e hoje está morto. O segundo assalto que chamou a atenção, que virou também caso de filme, foi o assalto do Banco Central em Fortaleza. O alemão, um homem que tinha apenas e tem apenas a 5ª série, mas que ele tinha uma mente já criminosa e que ele usou para que tudo aquilo praticasse seus crimes. É lógico que o alemão, quando foi preso pelo assalto do Banco Central, ele já tinha roubado o Banco do Nordeste, que foi o maior assalto do Nordeste, que foi o Banco do Nordeste, com 2,5 milhões de reais. Nesse assalto, o alemão envolveu 30 pessoas para chegar aonde ele chegou, aos cofres do Banco Central. Nisso, as pessoas que se envolveram, morreram 52 pessoas. Alguém acha estranho eu falar, e eu sempre falo isso, que o patrocinador do assalto ao Banco Central, ele foi pego no quilômetro 13 da Raposo Tavares, de frente ao Habib, e a outra quadrilha pegaram ele, mataram ele lá no quilômetro 39 da Raposo Tavares, entrando ali por volta, saindo de Cotia, entrando por Tijuco Preto, sentido quem vai para Caucaia. Pegaram o patrocinador do crime
e cortaram como se corta carne assim, tá? E depois queimaram. Este foi o resultado. O alemão planejou que quando ele roubasse o Banco Central, ele ia ficar 8 anos desaparecido e prescrevia e depois ele aparecia, porque é isso que acontece com a nossa justiça brasileira. Mas não deu certo, ele foi pego com 5 anos depois lá em Brasília e está preso até hoje. Então veja o quanto as pessoas se envolvem. Para o alemão fazer o assalto ao Banco Central, o alemão precisou de outro informante, que era a pessoa que conhecia tudo de Fortaleza, que era um engenheiro, e a pessoa, um engenheiro projetista, que conhecia todo o projeto da cidade de Fortaleza. Por isso que chegou aonde chegou. Agora vamos, já falei do primeiro, falei do segundo, que foi o primeiro trem pagador, segundo o Banco Central, vamos falar do terceiro. O terceiro assalto, nós estamos sendo assaltados, talvez neste momento, hoje, poucas pessoas dão conta que estão sendo assaltados dentro de casa. Através de quem? Através do presidente da República, tá? Tá entrando, assaltando você, trabalhador, médico, engenheiro, enfim, todas as pessoas de bem que pagam imposto nesse país, está sendo, nesse exato momento, sendo assaltado pelo presidente da República. Ele precisou de todo o Senado, todos os deputados, para fazer parte dessa quadrilha. O único que não concordou foi o Zé Serra, senador Zé Serra. E aí é o seguinte, vamos para os informantes? Sim, vamos. Quem são os informantes neste caso? Arthur Lira e o presidente dele lá, tá? Então, note que todos os assaltos, você tem envolvimento e precisa envolver, você não faz sozinho. Agora vamos para o quarto assalto. Este é mais doedor, mas eu sou obrigado a falar, tá? Essas pessoas, não sei se vocês tiveram conhecimento conhecer o Ronald Big ou conhecer o alemão, tá? O Bolsonaro vocês conhecem. Os outros, para você ter uma ideia, vocês também já conhecem. Agora, eu gostaria de falar do quarto assalto e eu queria mostrar... do Rio Acaraú. Eu queria mostrar para vocês quem é esse camarada do quarto assalto. É o dia para a gente se lembrar daqueles que já... A pessoa que praticou o quarto assalto, gente, é um senhor chamado Oscar Rodrigues. Esse senhor é de Sobral, esse senhor é dono hoje de uma Rádio Paraíso, de uma universidade que se chama UNITA e de 10 fazendas. Esse senhor, no ano de 1984, ele pertencia à Polícia Civil do Estado do Ceará. E ele chegou até o posto de ser inspetor de polícia. E o que é um inspetor de polícia? Todos sabem que um inspetor de polícia, depois do delegado, é ele que chefia toda a equipe dos policiais que sai para a rua atrás e fazer as investigações. Pois bem, foi no ano de 1984 que na cidade de Sobral
o Oscar Rodrigues, junto com uma equipe, Terecha, Mestre Jó, Caboquim e Rodrigão, a qual ele fazia, ele era o chefe, porque ele era inspetor, praticaram o maior assalto de Sobral. Esses homens pegaram um cidadão, trabalhador, procedente de Marabá, no Pará, prenderam ele, tentaram tomar o carro dele, não conseguiram tomar o carro dele, mas prenderam ele no bairro das Pedrinhas, em Sobral, levaram para a delegacia e apresentaram para o delegado Washington, que hoje não está mais no nosso meio, já faleceu, mas levaram e apresentaram este cidadão para o delegado Washington, que aquela pessoa era quem tinha roubado as 4 lojas que tinha acontecido naquele momento em Sobral. Só que, como vocês já viram falar, pegaram ele como um bode expiatório. Ele sabia que aquele cidadão não era ladrão, mas eles levaram para o delegado. E esse cidadão, ele era casado com uma senhora que é de uma família muito tradicional em Sobral, e ela tinha uma prima. Eu não vou citar o nome dela, dessa prima, mas eu vou citar o nome de uma pessoa que ela procurou, porque na época também era uma autoridade de muito prestígio, e até hoje, porque ele é vivo. E essa pessoa se chama Luiz Torquato. E a prima da esposa daquele cidadão que estava sendo acusado procurou o seu Luiz Torquato, através da sua esposa Siné, porque elas eram muito amigas, e ela relatou que tinha o esposo da prima dela estava preso, estava acusado de ser um assaltante, e ela precisava de uma força do marido dela. A dona Siné se dirige ao marido, conta a história, e o Luiz Torquato não mediu esforço para atender o pedido da esposa primeiramente, e através da amiga da esposa dele, a qual ele também conhecia. Chegando na delegacia, quando ele se prontificou para soltar o cidadão, o Oscar se dirigiu com a palavra, falando que é o seguinte, que não podia prender um ladrão que aparecia pessoa da alta sociedade para soltá-lo. Naquele instante, o delegado se manifestou e falou para o Luiz Torquato que, a partir daquele momento, aquele cidadão não seria solto enquanto ele não saísse na rua para investigar. E aí é o seguinte, se ele fosse culpado, ele ia morfar na cadeia, mas se ele não fosse culpado, é o seguinte, não tinha ninguém que segurasse ele na cadeia, pois era a partir daquele momento que ele ia investigá-lo e colher os fatos da verdade. E isso ele fez. Neste período que ele vai saindo do seu gabinete na delegacia, chega um cidadão, motorista, funcionário da Queiroz Galvão, e aqui eu vou mostrar fatos, trabalhava com o engenheiro Zé Linhares em Marabá, e esse motorista que estava a Sobral, à procura de cadastrar pessoas para levar para Marabá, para trabalhar na ponte, que é a ponte do Rio Araguai, que estava sendo inaugurada, a ponte de ferro, né, que transporta o ferro. Então é o seguinte, e
e estava nesse período. Então precisava de muito trabalhador e esse cidadão estava lá na cidade de Sobral. E ele era de Sobral, só que ele trabalhava em Marabá e ele ficava junto com o patrão dele, que era o Zé Linhares, no hotel que aquela pessoa que estava detido no momento, estava sendo acusado, reconheceu. E como foi que ele reconheceu? E como foi que ele se dirigiu até a delegacia para falar com o delegado? Porque na época existia um repórter chamado Mainardo Ponte, e esse camarada, por volta de às 9 horas, ele tinha diretamente da delegacia e ele entrevistava todos os bandidos que era preso durante a noite. E foi nesse período que quando o Mainardo vai entrevistar aquele cidadão e que ele fala que ia entrevistá-lo, um bandido procedente de Marabá, de mais alta periculosidade, e aquele, quando ele coloca o microfone na boca daquele cidadão que estava sendo acusado, ele deu uma resposta muito dura. Ele meteu o microfone na boca do repórter. E esse repórter, Mainardo também, que já morreu, ele era conhecido muito duro, carrasco, na época da ditadura, que batia muito em bandido, ele não alisava. Mas aquele cidadão não teve medo. O que foi que fez aquele cidadão tomar aquela atitude? E eu digo isso com muita propriedade. Foi o caráter dele. Mesmo estando presente na presença do delegado e 16 policiais civis, ele não se rendeu. E ele reagiu. E foi com isso que o delegado mais encorajou de ir para a rua e investigar. O final. O cidadão apanhou muito, ele passou 30 dias no mastruz com leite, passará, bater tudo que você pensar. Esse cidadão, ele escutou do próprio Oscar, que tinha um criminoso que fazia parte da quadrilha, que era o Rodrigão, e os roubos que aconteciam na cidade, eles recolhiam o roubo, eles encontravam o roubo, mas as vítimas nunca conseguiam recuperá-lo. Por quê? Porque o Rodrigão tinha uma pessoa no Alto do Sumaré, no bairro do Sumaré, que era uma pessoa que ele levava, um comerciante que ele levava todas aquelas mercadorias que era roubado, bicicleta, televisão, rádio, gravador, tudo que você pensar. Só não dinheiro, porque o ladrão, quando rouba dinheiro, ele já sabe, se ele tem mais alguém, pessoas, ele já sabe quem dividir. O resto ele vai ter, sempre tem um corruptor para fazer parte com ele. Então o Rodrigão pegava todos aqueles roubos que eles recuperavam dos ladrões e levava para aquele outro comerciante lá no bairro do Sumaré para vender. Então foi através disso daí que o Rodrigo perguntou pro Oscar o que fazia com aquele preso procedente de Marabá. Vamos dar fim nele, como ele já tinha dado fim em vários outros presos. Eles costumavam matar os presos por volta de meia-noite, 1h da manhã. Eles tiravam o preso da cadeia e sempre arrumavam um motivo para matar ele, colocavam ele numa situação suspeita que alguém desconfiasse que tinha sido uma morte qualquer. Foi o caso que aconteceu com o garçom, que o Terecha pegou o garçom, mas lógico, não foi só o Terecha, né? Foi a quadrilha toda. Pegou ele
levou para a linha do trem, que tem um cargueiro que sai de Sobral a Fortaleza por volta de 4 da manhã, e nesse horário Teresa levou o garçom algemado, colocou naquele horário que o trem ia passar, o trem passou, rolou a cabeça dele e morreu. Para todos os efeitos, foi um acidente que o garçom estava bêbado e tinha caído na linha do trem. Essa é a história. E aquele cidadão escutou do Rodrigão perguntando pro Oscar que hora era a hora de dar fim naquele preso. Aquele cidadão escutou do Oscar dizer: não, nós não vamos dar fim nele. Pega tudo que é dele e manda ele sumir. Então, naquele exato momento, o que acontece? O Oscar, já sabendo que aquele preso tinha, porque aquele cidadão tinha transferido todo o dinheiro que ele tinha de um hotel que ele gerenciava de Marabá para Sobral, porque ele estava com a família, tinha ido lá para ficar em Sobral, sabia que ele já tinha pegado, já tinha invadido a casa daquele cidadão no bairro das Pereirinhas, tinha levado toda a joia daquele cidadão, então cresceu muitos olhos. Então, resultado, a decisão que eles tomaram foi que mandasse aquele cara sumir, porque senão ele ia matar. Só que aquele cidadão não sabia que estava sendo preso, não sabia que eles eram pessoas que já matavam. Isso não fez com que ele ficasse com medo. Ele acreditou no Deus que ele acredita até hoje. Depois vocês vão descobrir por que eu sei que ele acredita em Deus desde aquela época até hoje. Enfim, esse cidadão foi solto por volta das 9 horas da noite. Saindo da delegacia, tinha 2 comissários de polícia, um chamado Hélio e outro chamado Jurandir. O Hélio falou para a prima da esposa daquele preso que aquele senhor era inocente. O Jurandir falou para a esposa do preso que se ele fosse delegado, o marido dela não ficava um segundo preso, porque ele tinha 30 anos de polícia de investigação. E ele já tinha investigado vários criminosos no estado do Ceará. E aí ele fala que um criminoso a gente conhece até no olhar. Era a experiência que ele podia passar para aquela senhora esposa daquele senhor. Pois bem, aquele senhor saindo da delegacia, no outro dia o Jurandir procura ele e perguntou se ele tinha interesse de descobrir quem era o verdadeiro ladrão de tudo aquilo que ele estava pagando inocentemente pelas acusações. E ele falou que sim. Só que ele pergunta da seguinte forma: quanto aquilo ia custar para ele? O Jurandir já tinha conhecimento de tudo que tinha sido apreendido ouro, tinha sido apreendido joia, tinha sido apreendido relógio, tinha sido apreendido carro, tinha sido apreendido máquina fotográfica. Aquele cidadão, ele já tinha um sonho na vida dele de ser um grande fotógrafo. E ele tinha 2 máquinas fotográficas, na época era a Olímpico, tinha a Kodak, mas a mais sofisticada no momento era a Olímpico. E ele tinha 2 câmeras fotográficas. E o Jurandir falou que é o seguinte, que se ele desse uma máquina fotográfica daquela que ele tinha, ele prometia descobrir o criminoso antes de 30 dias.
E isso foi feito. Houve uma combinação, houve um acordo, o cidadão resolveu dar a máquina e eles entraram junto para investigar o ladrão. E descobriram quem era o ladrão. O ladrão era uma pessoa que trabalhava no Derby Clube Sobral, treinava os cavalos da alta sociedade de Sobral, mas ao mesmo tempo, nas horas vagas dele, ele cobrava para a loja Sanda Novo Mundo, Tibau, Moda e outras mais de 2 lojas lá que eu não lembro o nome, mas enfim, foi as 4 lojas que foram roubadas. Aquele cidadão, por cobrar, porque naquela época não tinha cartão e tal, época da ditadura, né? Então, aquele cidadão cobrava direitinho para todos aqueles donos da loja. Mas quando ele recebia o dinheiro, que ia prestar conta, que ia entregar o dinheiro por dono da loja, os donos da loja não cumpriam contrato. E ele se revoltou, como ele era de confiança de todas as lojas, ele tinha a chave, e aí é o seguinte, ele copiou a chave de todas as lojas, e ele fez roubo. Por exemplo, Sanda Novo Mundo, às 18 horas da tarde, quando ele estava fechando a loja, ele estava com as 2 caixas de roupa que ele tinha tirado da loja, e os policiais que faz o seu trabalho na rua, viram ele lá com as 2 caixas no chão e ele fechando. Mas está fechando a loja? É uma pessoa de confiança, jamais pensava que aquele cidadão era ladrão. Na realidade, ele não era ladrão, ele fez aquilo por revolta, mas ele era uma pessoa trabalhador. E quando nós tomamos conhecimento disso, ele falou que, quando ele foi pego, ele falou que é o seguinte, que muitas horas que aquele cidadão estava sendo entrevistado, ele queria ligar para a delegacia de polícia e dizer que ele não tinha nada a ver, porque tinha sido ele que tinha roubado e aquele cidadão que estava sendo acusado, estava preso, era inocente, mas ele ficou com medo. Mas ele foi pego. Ele foi preso e depois ele virou um bandido. O final da vida dele foi morto pelo Crisóstomo, que foi também delegado de polícia civil na cidade de Sobral, depois se tornou secretário de segurança do estado do Ceará, enfim. Só que o dinheiro que estava no Banco Bradesco, na Praça Monsenhor Linhares, em Sobral, daquele cidadão que tinha transferido todo o dinheiro de Marabá, de todos os 6 anos de trabalho, de sócio no Hotel Hilda Palace Hotel, junto com Jorge, todo aquele dinheiro das economias do seu trabalho que ele tinha transferido para Sobral, para o Banco Bradesco, desapareceu. E demorou de 84 até 2020 sem aquele cidadão saber quem era que tinha levado a joia. A joia tinha um suspeito, porque a joia estava em casa dele, então a polícia era a primeira suspeita. E demorou até 2020. Mas foi através de um programa em 2020, quando este candidato, este Oscar Rodrigues, sai candidato a prefeito da cidade de Sobral, que ele dá uma entrevista na própria rádio dele, num programa Luciano Creve, e que ele fala que o Bolsonaro era uma pessoa de Deus, que tinha vindo para salvar a nação. E esse camarada é apoiador do Bolsonaro. Ele e o filho dele, Moza Rodrigues, que é deputado federal também. Então, naquele momento, aquele cidadão estava escutando este programa. E aquilo zoou muito forte no ouvido daquele cidadão que tinha sido acusado, tinha sido vítima em 1984, 38 anos. Aquilo zoou muito forte.
E aí, quando eu falo para vocês que aquele cidadão tinha fé em Deus, desde aquela época até agora, vocês vão tomar conhecimento por quê. Tenho certeza que aquilo foi um toque de Deus para fazer com que aquele cidadão investigasse quem era Oscar Rodrigues. E aí foi aonde ele foi descobrir que o dinheiro que tinha desaparecido na época, o Oscar tinha chegado com o gerente, como na época da ditadura, fazia tudo o que queria, ficava por isso mesmo, levou o dinheiro do rapaz, levou a joia. Quem foi? O Oscar. Agora, a surpresa maior, vocês sabem quem era aquele cidadão que apanhou, que eles colocaram num carro, na época era uma D20, que eles colocavam o preso na caçamba e saía na cidade mostrando um ladrão que eles tinham pegado, algemado, e aí eles rodavam a cidade todinha mostrando aquele ladrão. E aquele ladrão era um ladrão novo. Era um ladrão que não era conhecido na cidade de Sobral como ladrão. E que ele não é ladrão até hoje. Mas eles mostraram o Sumaré, a expectativa que era o bairro que ele morava. Levaram o relógio dele, tomaram o relógio que ele tinha vendido para alguém dele, honestamente. E aqui eu vou citar nome. Levaram um relógio que ele tinha vendido para o João Balbino, que o João Balbino tinha comprado para filha dele, Lourdinha Balbino, um Seiko, que na época quem possuía relógio Seiko era, vamos dizer, só alta sociedade. E eu conheço que até tinha um amigo dessa pessoa, que era Dr. Tomás, que já é falecido, um engenheiro de muito conhecido em Sobral, que aquela pessoa jogava bola, mas que aquela outra pessoa também já era admirador do esporte. Então, é aquela pessoa, repito novamente, que eles saíram mostrando, bairro da Brasília, expectativa, Rua da Lama, Sumaré, bairro Sinhaçaboia. Aquela pessoa tem um nome. E o nome daquela pessoa é o nome que eu vou citar aqui para vocês. Mas antes de citar uma coisa, quero dizer para vocês, não existe crime perfeito. Existe crime investigado. Por mais que você programe para passar 30 anos, que foi o caso do assalto do Banco Central. Não, do Banco Central não, do Tempragador. Do Banco Central, que o alemão programou para demorar 8 anos, para que prescrevesse depois de 8 anos. O crime e o assalto do presidente da República com seu projeto secreto, que achava que ninguém nunca ia descobrir. O crime e o assalto do Rodrigão, do Terecha, do Mestre Jó, do Caboquinho e do Oscar durou 38 anos, mas foi descoberto através da própria pessoa que foi assaltada. E essa pessoa, eu já chorei, eu já pensei tudo que vocês podem pensar. Mas com a minha fé em Deus, eu não morri na época que fui preso, que apanhei, que desfilaram, que eu não descobri naquela época. Mas hoje eu sei, Oscar, que você foi a pessoa que levou o meu dinheiro, que levou minha joia, mas não me matou. Eu já acordei aqui com a notícia ruim. O Oscar. Eu vim aqui da fazenda, aqui da Paraíso. O Oscar, gente,
Eu vou mostrar aqui quem é. O Oscar é esse cidadão aqui, tá? O Oscar lamenta que na fazenda dele levaram 3 cabeças de gado. E rápido ele encontrou o ladrão. Agora é de se admirar que em Sobral, em 2017, um cidadão chamado Expedito, dono da Casa do Campo, levaram da fazenda dele 50 cabeças de gado. E eu perguntei ao Expedito se ele queria que eu fizesse uma reportagem para que o Estado do Ceará tomasse conhecimento. A resposta que o Expedito me deu é que é o seguinte, que ele preferia vender a fazenda porque o que mais interessava para ele era a vida dele e a vida da família dele. E o Oscar, com 3 cabeças de gado, o Oscar localiza muito rapidamente o ladrão. Oscar, eu não tenho dúvida que, da mesma forma que você descobriu o ladrão das 3 cabeças de gado da sua fazenda, foi da mesma maneira que você me bateu, queria que eu descobrisse roubo que eu nunca tinha roubado em Sobral. Tá, Oscar? Então, se hoje você está sendo roubado, Oscar, você só está devolvendo aquilo tudo que você roubou. É isso, Oscar. E aqui fica um desafio. Tu me bateu, tu mandou me bater, só não mandou me matar. Agora eu quero ver tu mandar me bater. Agora eu quero ver tu mandar me matar. Tá? Custa o que custar, você pode ter o dinheiro que tiver. Agora eu desafio tu e o teu filho, deputado federal, se tem coragem de me enfrentar cara a cara, seja homem para homem ou se não na justiça. Duvido que tu vai ver um caba macho para provar tudo que tu fez, seu bandido, covarde. É isso. Gente, desculpa, mas eu tinha que falar. Não podia ficar calado. Esse negócio de dizer que não tem que denunciar porque o cara tem muito dinheiro, não concordo. Não concordo. E não é o meu caso. Então é isso. Obrigado e desculpe o desabafo. E até o próximo vídeo.